Olá, boa noite a todos, ou bom dia, né? Quem verá essa programação depois pelo YouTube. Eu sou o irmão José Faria, aqui de Cuiabá, Mato Grosso, ao lado do pastor Juvenal Francisco do Carmo, aqui no Tabernáculo do Deus Vivo, na capital do Mato Grosso, levando o Evangelho a todas as criaturas, né? Hoje todos os lugares estão fazendo a obra por todos os lugares, porque devido a essa facilidade de comunicação, não há limitações mais para o Evangelho e para o evangelizador, né? Aí está o exemplo do irmão Sérgio Melo, irmão Sandro Pereira e tantos outros companheiros, né? Que têm batalhado através dessa mídia, né? Para levar o Evangelho a todos, até os confins da terra ele tem ido, graças a Deus. Nós temos muita gente trabalhando aí nesse intuito. E nesta feita, para nós ganharmos tempo, o tema restauração é tempo de restaurar. E eu creio que o tempo é exatamente esse, que todas as coisas estão sendo restauradas. Haveria um tempo de todas as coisas serem restauradas. Há um tempo em que algumas coisas foram restauradas e há um tempo em que todas as coisas seriam restauradas. Então vejamos aqui em Mateus, ou melhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, quando Jesus estava ali dando as suas últimas instruções, já ressuscitado, aos discípulos para poder subir aos céus. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Nós preocupamos muito com tempos e estações, né? Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que o Pai Celestial nos abençoe através da sua palavra, esta única fonte de bênçãos que nós temos e precisamos. Qualquer outra fonte, ela não vem ou não estaria vindo do Pai Celestial. Então que Ele cele nossos corações agora cada bênção da sua palavra que irá entrar e que nada possa tirá-lo, nenhuma ocupação, nenhuma agitação, nenhuma heresia, nenhuma frustração, nenhuma tribulação venha tirar aquilo que é colocado em nossos corações pelo Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus pela sua palavra, né? Eu vou tirar um pouquinho aqui para ter mais espaço. Veja bem, vamos direto ao que nos ensina o profeta desta era. O irmão Branham, sendo o mensageiro enviado para esses dias de restauração, ele iniciou a sua obra levando a igreja de volta ao pentecostalismo, ao pentecostal, mas não ao pentecostalismo que está aí se auto-intitulando de igreja pentecostal. Ele tirou esse conceito de que ser igreja pentecostal está basicamente, restritamente, como base para ser considerado pentecostal, falar em línguas, ter os dons de cura, embora ele teve como carro-chefe no seu ministério o dom da cura, mas isso não foi uma delimitação, não foi uma identificação como ele sendo o mensageiro do dia. O que identificou o profeta desta era como mensageiro do dia foi a evidência de que ele pregou a totalidade da palavra. Então os sinais lhe acompanharam, logicamente. Essa é uma das coisas que vindicam se a pessoa realmente está com a palavra. Mas é um acompanhamento. A palavra não diz que nós seguiríamos os sinais, buscando os sinais, seguindo para cá e para lá, buscando sinais. Não.
A palavra diz que nós seríamos seguidos pelos sinais. E os sinais nos seguiriam quando nós tivéssemos a totalidade do Espírito Santo em nós operando para o reino de Deus. Veja, na mensagem as 5 identificações da verdadeira igreja. Existem coisas que nós temos que analisar se estamos enquadrados naquilo para sermos identificados como verdadeira igreja do Deus vivo. Se você estivesse com o apóstolo Paulo naqueles dias, você viria no seu agir, no poder que lhe acompanhava nas pregações, identificações que mostravam de que ele realmente estava falando de um Cristo vivo, o qual ele conheceu no caminho de Damasco e o qual o acompanhou por toda a sua vida. Paulo não teve um ministério que simplesmente ele tivesse que estar provando ele o tempo todo. Um ministério que precisa ser provado para os outros, que é o ministério de Deus, ele realmente está deixando algo a desejar. Porque o próprio Deus se encarrega de mostrar se o seu ministério é de Deus ou não. O próprio Deus se encarrega daquele companheiro com quem você está preocupado em invadir o seu campo, aquele companheiro com quem você está preocupado se ele vai romper a fronteira porque é um desrespeitador de fronteira. O próprio Deus vai provar se aquele ministério é de Deus ou não. Aí segue, dá para seguir o conselho de Gamaliel. Deixa a coisa acontecer, não se preocupe. Se preocupe em alimentar o povo, se preocupe em mostrar ao povo que nós estamos vivendo um período de restauração e que nós precisamos ter vidas restauradas, pautadas pela palavra. O que é uma vida restaurada? Então o profeta fala nessa mensagem, as 5 identificações. Parágrafo 74, adiante. Então também encontramos isso em Efésios, capítulo 1, versículo 22. Veja, vocês que estão anotando, somente há bastante para anotar, mas somente para estabelecer isto conclusivamente, para ter certeza de que vocês estão vendo, que estão vendo muito bem, o versículo 22 de Efésios, capítulo 1. E sujeitou todas as coisas a seus pés, todas as coisas. Veja que a restauração é de todas as coisas, não é parcial. Não é uma restauração que começa nos dias do ministério do 7º anjo e que depois termina em frustração, que depois termina simplesmente saindo da terra e ninguém sabendo mais que houve um povo ali, porque muitos não sabem o que aconteceu em 1933, muitos não sabem o que aconteceu em 1965. Então, antes de sair daqui da terra, antes de subirmos no rapto, temos que fazer novamente uma obra de evangelização em poder. É o poder de Cristo irrompendo em homens simples, em uma congregação simples, não em uma grande igreja. Estamos mais preocupados em fazer agora belos altares. Estamos mais preocupados agora em fazer altares bonitos, púlpitos bem talhados. Estamos mais preocupados agora em colocar um fundo musical enquanto oramos. Estamos mais preocupados agora em colocarmos quadros na parede ou não colocá-los, enquanto que a preocupação deveria ser esta: ao sairmos daqui, vai ficar patente de que Deus arrebatou um povo em poder, em glória, porque tiveram um ministério vindicado por Deus, onde as pessoas reconheceram que ali estava o poder de Deus, a autoridade de Deus, como reconheciam em Jesus, como reconheciam nos apóstolos. Eles só aceitavam a doutrina de Jesus porque eles viam que ali era uma doutrina diferente, as Escrituras falam. Eu não sei onde é que está agora, mas fala que eles notaram em Jesus que era uma doutrina diferente e que era uma doutrina que vinha de Deus pelo poder da unção que acompanhava. Então isso está em nós, noiva querida do Senhor Jesus Cristo, é o mesmo ministério, é continuação do ministério.
Não dá para ficar mais simplesmente aguardando, aguardando. Não, nós temos que buscar isso. Nós temos que nos trancar num quarto, em um seminário, em um cenáculo. Este é o verdadeiro seminário que a noiva precisa entrar. Fechar as suas portas, estar a sós com Deus. Então daí, Deus poderá fazer de você um Estevão. Então daí, Deus poderá fazer de você um Pedro, um Tiago, um Paulo. Apedrejado? Sim. Pendurado na cruz de cabeça para baixo? Sim. Decapitado? Sim. Mas é a igreja em poder. Novamente, essa é a igreja pentecostal. Isto é de volta à palavra original. Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre. Deixa eu adiantar aqui. Quem instituiu esta igreja? Quem foi que instituiu a igreja? Jesus Cristo. Foi ele que instituiu essa igreja da qual nós estamos falando. Não foi nenhum bispo, nenhum grupo de homens, nenhum papa, nenhum poder feito pelo homem, de modo algum, mas Jesus Cristo falou dela como sendo reino. Falou dela como sendo o seu reino. Jesus Cristo falou da sua igreja como sendo o seu reino, que estava vindo em poder. Alguns estão aqui, capítulo 16 de São Mateus, ele disse, em verdade vos digo que alguns estão aqui, que não verão a morte até que vejam vir o reino de Deus em poder. Apenas alguns dias depois ele foi crucificado e o Espírito Santo caiu sobre a igreja. E alguns que estão aqui, que não verão a morte até que vejam o reino de Deus. Veja, aí perguntaram, restaurarás tu neste tempo o reino? Os judeus lhe perguntaram, e ele disse, não vos pertence saber o tempo ou a estação que o Pai determinou em sua própria mente, mas recebereis virtude. É isso que vocês precisam saber. Ele estava dizendo em outras palavras. E isso é que vocês precisam saber, ó, que vocês receberão virtudes. Quem? Aqueles judeus curiosos? Não. A igreja que estava ali acompanhando, a igreja que tinha o nome de Jesus Cristo nela. Você tem o nome nela. Então isso é para você, é para nós. Atos do Espírito Santo, primeiro nós estamos falando. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Receberás virtude depois que te tornares bispo? Depois que te tornares um pregador? Ah, eu tenho que ser pregador para ter virtude? É a unção da imposição de mãos sobre mim que vai me dar virtude? Não. Você não tem que ser pregador. Não tem que ser bispo, não tem que ser papa, não tem que ser nada. Você tem que ser uma pessoa nascida de novo, dentro do reino restaurado. Depois que te tornares um papa, depois de que te tornares um sacerdote, não. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Essa é a testemunha de que Deus estava procurando. Uma testemunha depois que o Espírito Santo veio. Não uma testemunha de que sou bispo, não uma testemunha de que sou pastor, mas uma testemunha do quê? Do Rei ressuscitado. Essa é a verdadeira igreja do Deus vivo. Muito bem. Ele repete várias vezes bispo, sacerdote, papa, pastores, pregadores, porque é isso que os homens buscam. É posições sociais. Eles acham que aí está o poder. Ah, quando eu me tornar um pastor, um pregador, então eu vou receber unção sobre mim, azeite, e aquele poder vem. Não, aquilo confirma que você tem, nesse caso. Não estamos falando nem disso nesse assunto. Ele só fez uma ilustração. Que estamos buscando outras coisas, que achamos que é maiores, quando na verdade é menores. E também em Colossenses 1, 17 e 18, podíamos ler isso enquanto estamos nisto. Colossenses 1, 17, versículo 18. E ele, o qual é antes de todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja. Presta atenção nisso, o corpo da igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja, a qual é o princípio
o qual é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Quem é a cabeça dessa igreja? Quem é a cabeça dessa igreja da qual estamos falando? Uma igreja que chega, que irrompe em poder, um poder restaurado de todas as coisas que está nesse poder, cura divina, palavra falada, ressurreição de mortos, tudo isso acompanhando o poder da palavra pregada na unção, no poder, na autoridade. Quem é a cabeça dessa igreja? Tem que ter um homem, então, no comando disso? Um papa, um bispo? Não. Quem é a cabeça desta igreja? É Jesus Cristo. Que reino é? O reino messiânico. A igreja não uma organização. Vamos organizar agora para que a coisa não fuja, né? Perde. Perde tudo quando você faz isso. Não uma organização, mas uma igreja, um corpo místico do qual Cristo é a cabeça. Oh, eu amo isso. Caminhando no Espírito, obedecendo ao Rei. Louco para o mundo. Precioso aos olhos de Deus. Caminhando no Espírito, sendo mal entendido, sendo escarnecido, sendo zombado. Todos que piamente vivem em Cristo Jesus padecerão perseguições. Se perseguiram os profetas que foram antes de vós, que chamaram de Beelzebul ao pai da família ou de família, quanto mais chamarão os seus discípulos. Mas vocês estão caminhando no Espírito, dando as costas para as coisas do mundo e não presos por qualquer grilhão, ou não presos por quaisquer grilhões. Aquele que o Filho libertou verdadeiramente é livre. Amém? Essa é a igreja do Deus vivo, esse é quem a instituiu. Agora vemos em Testemunhas, Atos 1:8, ele disse: Ser-me-eis testemunhas ao vir o Espírito Santo sobre vós. Antes disso, não queira ser uma testemunha. Quem é a igreja? O corpo místico de Cristo. Quem a instituiu? O próprio Jesus Cristo. Ela não foi instituída em Roma, nem foi instituída na Inglaterra por John Wesley, nem foi instituída por Calvino na América, ou a Batista por John Smith, nem foi instituída na Califórnia pelos pentecostais, e nem foi instituída por William Branham em Kentucky, em Jeffersonville, nos Estados Unidos. Eu estou colocando aqui, e você certamente concordará com isso. Não foi instituída por nenhum deles, ela foi instituída por Jesus Cristo, o Rei do reino messiânico. Esse é por quem ela foi instituída. Ele é o Rei, ele quer ser Rei, ele quer governar-nos, ele quer ser seu Senhor. As pessoas que o deixam entrar, que você e eu sejamos estas pessoas. As pessoas que o deixam entrar dizem: vou deixá-lo ser meu Salvador, mas não querem, que nós não sejamos essa pessoa, me perdoe, né? Mas não vou deixá-lo ser Senhor. Significa propriedade, governo. Então no meu coração, Senhor, salva-me do inferno, mas não me digas o que fazer. Essa é a atitude das pessoas. E elas dizem estar no reino de Deus. Elas dizem estar com as vidas restauradas. Dizem estar na doutrina restaurada. Mas não estão. Essa é a atitude das pessoas. Essa é a razão. Não é de admirar que a Bíblia diga: todas as mesas ficaram cheias de vômitos. Vocês sabem o que é vômitos? Como o cão que torna o seu vômitos. Se essas organizações não funcionarem na primeira vez, e Deus teve que vomitá-las, retornar a elas, fará você vomitar novamente. Oxalá foras quente ou frio, porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Vocês fazem Deus vomitar com mal-estar, e ele vomita. Diga-me uma organização que chegou a cair, que alguma vez levantou novamente. Mostra-me pela história onde alguma vez se levantou. Um homem se levanta com um ministério. Deus abençoa esse homem. A primeira coisa que se nota, ele dá meia volta nisto e se mete entre homens e faz uma organização disto. Isso mata isto bem ali. Vejam ao longo da história, encontre
onde alguma vez se levantou. Nenhuma, porque é tudo um espírito anticristo no meio do povo. Que Deus nos abençoe, que Deus possa reavivar a alma de cada um de nós, para tomarmos consciência como filhos de Deus que somos. Sabermos quem nós somos é assumir nesta hora a posição de filho, a posição de filha de Deus, deixando o mundo de lado e buscando a Deus em seu secreto, tendo o seu lugar onde Deus possa se encontrar com você e repartir línguas estranhas, né? Repartir bolas de fogo, como o Espírito Santo foi repartido ali. Deus se dividiu, o profeta fala. Deus se dividiu e ele colocou ali em cada um uma porção. Você fala, eu já tenho, mas está te acompanhando as evidências do Evangelho? A natureza do Cordeiro está em você? Se não estiver ainda, busque, faça o seu lugar, do seu quarto um cenáculo, faça da sua casa um cenáculo, faça dos matos, vá para os matos e faça ali o seu cenáculo, mas tenhamos essa experiência com Deus enquanto ela está nos sendo oferecida, para que então ele possa encontrar um povo preparado, humilde, simples, mas com boas obras. Obras não de caridade humana, mas obras para o reino de Deus. Que ao subirmos, essas obras vão continuar aí falando aos ouvidos, sendo vista pelos olhos e sabendo que um povo realmente fez algo que deixou o nome de Jesus Cristo glorificado na terra antes de partirem. Deus vos abençoe, Deus esteja com cada um. Deus abençoe irmão Sérgio, irmão Sandro, todos na audiência desta programação, aonde ela chegar, ou qualquer outro programa que fizer uso deste vídeo, deste momento com Deus. Eu estarei aqui orando por você e peço a você que esteja aí orando por mim. E juntos em oração nós venceremos e chegaremos aonde Ele nos predestinou a estar, neste momento onde o reino é restaurado. Deus te abençoe.